bom dia, tudo bem com vocês? Começa agora mais um Agrofag, que bom contar com a sua presença aqui com a gente nesse domingo. Professor Celso, bom dia, manhã gelada desse domingo, né? Bom dia, Antonella, semana fria, chuvosa, bom dia a todos. É isso aí, na quarta-feira começa o inverno. No Agrofag de hoje, você vai conferir. Agricultor do interior da Bahia colhe pé gigante de mandioca e manda o vídeo para o Agrofag. Só planta e colhe quem planta. E a mandioca vai ser o assunto do programa. Afinal, qual é a produtividade média no Brasil? Dia de Campo traz orientações sobre a qualidade da silagem para o gado leiteiro. Em São Miguel do Iguaçu, fazenda é exemplo na produção de rebanhos precoces. A partir da integração entre lavoura e pecuária e manejo especializado, os animais vão para o abate com apenas 14 meses. No estúdio, especialistas falam sobre as estratégias que fazem esse modelo dar certo. A agricultora de Jesuítas pede orientações sobre como combater o ciratro e o Agrofag responde. Vida de estagiário, atividades na Fazenda Escola reproduzem o dia a dia no campo. Em Três Barras do Paraná, um sítio agroecológico transforma a produção em uma relação de harmonia com a natureza. A edição de hoje está só começando. Fique com a gente! A gente vai começar o programa falando sobre um assunto que gerou muito interesse nas redes sociais aqui do Agrofag nas últimas semanas. O senhor já sabe o que é, né, professor? Com certeza. Interessante, né? O pessoal discutindo, criou-se até um fórum, né, de discussão sobre esse assunto, né? Isso mesmo. E o assunto é a produção e o plantio de mandiocas. E a gente já quer mostrar agora um vídeo impressionante que foi enviado pelo Jairo Pereira, que é produtor rural lá da Bahia, da cidade de Várzea da Roça. Dá uma olhada. Pede a empim com 6 meses. Vocês dizem que não dá empim, já arranquei uma aqui, ó. Vou continuar arrancando o restante aqui para vocês verem que é mentira minha. Ó. Vendo só, né? Balançando, ó. Aqui, ó. Vocês dizem que não dá empim. Ó. Ó a belezura. Tá viu, né? Isso aqui também conta, hein, empim. Agora essa daqui que é pequena, ó. E vai, ó. Falando isso que é mentira, né? Aí, ó. Tchau, obrigado, viu? Só planta e colhe quem planta. Muito legal o aipim, como é chamada a mandioca lá no Nordeste. E segundo o que o Jairo nos informou, essa mandioca que ele colheu tem 1,15 m e pesou 10 kg e 400 gramas, professor. É uma raiz gigante, enorme, né? E a alegria, a espontaneidade do agricultor, né? Como ele diz, né? Só colhe quem planta. Realmente. E professor, também tem outro vídeo. Esse foi enviado pelo Ivan Santana, que é lá de São Domingos, no Maranhão. Ele mostra o tamanho das mandiocas que colheu também. Olha só, esse vídeo que ele enviou pra gente lá no Instagram já mostra o tamanho dessa raiz da mandioca, que não é comum, e ele conseguiu um ótimo resultado. Olha só a espessura aí dessa mandioca que o Ivan colheu. Boa produção essa também, né, professor? E esses contatos feitos por agricultores de várias regiões do Brasil estão acontecendo por conta de alguns vídeos que nós publicamos nas nossas redes sociais. Foram 3 vídeos publicados no Instagram, no TikTok e no canal do YouTube do programa Agrofag. Eles mostram 3 momentos do trabalho do seu Jair, agricultor aqui de Cascavel. O plantio da mandioca, a colheita e a pesagem. Para se ter uma ideia da repercussão, no Instagram os vídeos alcançaram quase 5 milhões de visualizações. No TikTok foram 4 milhões e no YouTube quase meio milhão de pessoas assistiram aos vídeos. E um tema que dominou os comentários, que foram milhares, foi sobre a produção da mandioca. É que o seu Jair, quando colheu um pé para mostrar para nós como estava a produção, pesou a planta, que estava com cerca de 3 quilos. Olha só. Vamos ver aqui quanto tá dando esse pé aí com 8 meses. Ó, 3,5 kg, ó. É. Mas eu queria com 1 hectare, são 10 mil pés. Se não tiver falha e tal. 1 pé por metro quadrado. Se eu colher 2 kg por pé, tá bom. São 20 toneladas.
Então, essa produção do seu Jair despertou a curiosidade de agricultores em todo o Brasil, muitos relatando que colhem até mais do que isso. Olha só os comentários no vídeo. O Rosivaldo Bandeira: os meus aqui com 8 meses dão em torno de 10 quilos cada pé na várzea. Já o Christian, lá de São Gabriel, no Rio Grande do Sul: meu pai e eu colhemos alguns pés que estavam dando quase 10 quilos, quase triplicou o peso por pé, mudando a forma de plantio. Afinal, qual deve ser a produtividade considerada ideal para um pé de mandioca? Para isso, nada melhor do que um especialista, né? E para isso, aqui no estúdio, a gente recebe o engenheiro agrônomo e professor de agronomia do Centro FAG, Augustinho Borsoi. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Antônio. Qual a produtividade ideal, então, para um pé de mandioca, Augustinho? A mandioca tem potencial para atingir 8 a 10 quilos por planta de raízes, né? Então, ela tem potencial para ter uma produtividade dessa, né? Se a gente pegar os dados médios do Brasil, né, segundo a Conab, vai variar em torno de 1,5 kg, 2 quilos por planta. Devido à questão de pouca tecnologia que é empregada, não é uma cultura que tem tanto investimento, falta adubação, um manejo não tão adequado, né? A qualidade das manivas, que às vezes não é a ideal, a questão do melhoramento genético, que falta muito usar cultivares mais produtivas, né? Então você tem uma média de produtividade baixa, né? 1,5 kg por planta, 2 kg por planta. Mas dá para melhorar essa produtividade, chegar a 6 kg por planta tranquilamente, né? Depende da região do país também, né? Tem regiões que são mais aptas para o cultivo de mandioca, outras regiões menos aptas, né? Então você vai ter essa variação grande de produtividade, né? Alguns produzindo 8 quilos, outros menos, né? Mas ela tem potencial para atingir esses 8 quilos. Eu acredito também, né, Agostinho, que hoje tem variedades modernas, aí o agricultor não está usando essas variedades, né? Começa a plantar aquelas manivas antigas, né, de variedades antigas, e isso contribui para o baixo teto, né? E a população também, né? Parece que o pessoal não respeita muito a população, né, de plantas por hectare, né? Se for tudo adequado, nós vamos ter um teto produtivo maior, né, Agostinho? Sim, com certeza. As áreas onde tem um manejo adequado, onde é usado tecnologia, né, que são áreas comerciais, que tem um investimento maior, né, você tem produtividades no Paraná, por exemplo, de 30 a 40 toneladas por hectare, né, que vai dar aí em torno de 10 mil plantas por hectare. Você vai ter 3 a 4 quilos por planta, né, de média em áreas comerciais, né. Então, investindo em novas cultivares mais produtivas, a Embrapa tem isso, né, tem cultivares produtivas e que podem ser utilizados, e que falta assim chegar nesses cultivares ao agricultor, também esse conhecimento, né, sobre o manejo mais adequado, né, colocar a população certa, a quantidade de plantas corretas, né, fazer adubação para ter uma produtividade alta. Quer dizer, manejo correto, manivas de ótima qualidade, produção é garantida, né, mano? Com certeza. Muito bem. Agostinho, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. E se você que está nos assistindo na KTV ou no nosso canal no YouTube, em qualquer lugar do Brasil, participe com a gente também. Mande um vídeo ou uma foto da sua produção de mandioca, aipim ou macaxeira, ou sobre qualquer outro tipo de cultivo. Compartilhe e se tiver alguma dúvida, escreva para a gente. A nossa equipe de consultores está preparada para orientar você. O assunto agora é a nutrição animal. Um encontro na fazenda Star Milk reforçou a importância de se ter uma silagem de qualidade. Pensando nos produtores de leite da região de Céu Azul, a NK Silos realizou um dia de campo em parceria com a Copavel. No encontro na fazenda Star Milk, foram apresentadas técnicas de manejo e armazenamento para uma boa silagem, começando pelo ponto de corte do milho, até na proporção correta para a mistura. Como que está o processamento de grãos? No caso aqui eu estou pegando a silagem ali, né, pronta, mas a ideia é, na regulagem da máquina, fazer isso. Vamos supor, é caro às vezes ter uma peneira dessa na minha fazenda para colheita, só que eu tenho uma alternativa mais barata que me auxilia, que é um copo desse. Então eu vou tirar uma amostra e simplesmente eu vou numa superfície e contar quantos grãos inteiros. Numa automotriz, isso é JF, né? Outro destaque foi a melhor forma para armazenagem, um dos principais problemas enfrentados pelos produtores.
Muito se tem, pessoal, na prática, visto a questão de perdas. Sempre assim, ou na parte superior ou na parte lateral dos silos, pensando em um silo de trincheira. Então, pessoal, a gente orienta usar a lona nas laterais, independente se é terra ou alvenaria. E por cima, pessoal, colocar uma lona com barreira de oxigênio para diminuir cada vez mais a permeabilidade do oxigênio para dentro do seu silo. E por cima a gente vem aí com a lona depois, dupla face, preta e branca, né? E fazer também, tampar essa lona, ou com a manta, ou na sua realidade ali com feno, ou até mesmo outro material. Mas a ideia é o seguinte, proteger essa lona para diminuir a incidência de sol, né, ali por cima do silo. Muitas coisas que a gente aprende, né? Principalmente em tampar, né? E lá em casa eu sempre tinha problema de mofo, né? E de silagem que nem ele falou, chora, né? Eu também tenho problema, né? Que sempre fazia muito cedo, né? Então hoje, com essas tecnologias, a gente vai aprendendo, né? Então por isso que nós viemos aqui, né? Para aprender as coisas, né? Para ver, melhorar, né? Porque se tu vai ficar na mesma, né? Daí sempre é aquele problema, né? Então vem aqui, uma coisa que eu já vou melhorar, aquela lona branca, né? Que a gente não conhecia, né? Isso eu já vou pôr em cima, né? Vou fazer agora, né? Provavelmente eu vou pôr, né? A silagem de milho é uma forragem rica em energia devido ao amido contido nos grãos. Mário Socella é o produtor responsável pela fazenda Star Milk. Aqui são produzidos 25 mil litros de leite por dia. Ele destaca a importância de uma boa silagem para vacas de alta produção. E essas vacas com alta produção, elas são mais exigentes em proteína, em fibra, e a maneira melhor seria através do milho. Ele é mais caro, mas também tem outras maneiras, só que daí você tem que compensar com ração. Então a gente já tenta fazer um híbrido altamente produtivo, com uma grande produção de grãos também, fazendo o ponto certo, com todas as características de uma boa silagem, não buscando outras alternativas. Já o gado de vacas secas a gente já não usa tanta silagem, muito pouco, usa mais feno, porque ela não precisa desses elementos que tem a silagem. E a questão de armazenamento, qual é a melhor forma? É esse modelo aqui, modelo de silos. Não tem outra maneira, né? Claro, tem produtores que têm, não tem o concreto, não tem um silo com paredes, isso prejudica um pouco, mas dá para ser feito sim. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, tem os dias de chuva, uma série de fatores. Você não pode pôr produto mofado no meio da ração, porque daí complica na reprodução. Então é uma série de cuidados que o produtor tem que tomar para fazer esse tipo de operação. E há quanto tempo foi adotado essa técnica aí? Isso que eu conheço mais de 50 anos, né? Então é essa técnica, né? E uns com uma velocidade maior de silos, mais largo, outro mais estreito, dependendo do número de produção que você tem de leite. As novidades que foram apresentadas aqui serão implantadas pelos produtores integrados à Copavel. Serão repassadas a todos os produtores, hoje com a nossa equipe técnica, né, entre os agrônomos que a gente tem em todas as unidades da Copavel, e todos os produtores que são atendidos pela Copavel vai ter essa nova tecnologia aí que está sendo passada. O curso de agronomia do Centro FAG oferece uma oportunidade essencial para os acadêmicos, o estágio na Fazenda Escola. E lá, eles vivem na prática o dia a dia no campo, como mostra a Isa. Final de semestre chegando, e o que também chegou ao final foram as turmas de estágio do curso de agronomia. Durante esse semestre foram 4 turmas e ao todo 57 alunos. E agora vocês vão acompanhar o que rolou por aqui. Uma das principais atividades durante o aprendizado dos estagiários é a produção de mudas. Aqui na Fazenda Escola nós temos uma escala de produção que chega a 10 mil mudas por semana. Essa produção é feita em bandejas, que tem o desenvolvimento inicial na estufa e depois de 40 dias é transplantado para a horta. Outra atividade semanal é o manejo na estufa de tomate. E durante os estágios, além das podas e limpezas de manutenção, foi realizado a troca das mudas. Assim, os alunos fizeram todo o desmonte, limpeza da estufa e acompanharam a chegada dos novos tomates.
Também teve muita atividade na lavoura. Os alunos participaram da colheita da soja, momento em que aprenderam a calcular perdas com a metodologia de copo medidor da Embrapa e também tiveram noções básicas de pulverizadores e aprenderam como aferir os bicos. Além disso, eles participaram de todo o processo do plantio do trigo. Primeiro, eles fizeram os cálculos. Em seguida, regularam as semeadoras. E, por fim, participaram do plantio. Teve aluno que até se aventurou em dirigir os tratores e realizar a operação na prática em cima das plantadeiras. E teve outras atividades gerais, como a poda de condução das novas videiras da fazenda, poda das pitaias, manejo nos morangos, plantio de painço, plantio de abacaxi. Aprenderam a fazer canteiro de hortaliças de acordo com as cultivares semeadas e sem deixar de lado a participação em dias de campo e atividade com empresas parceiras. Durante a prática, com uma delas, os estagiários aprenderam sobre plantabilidade e sobre a escolha dos discos, com a equipe da Pioneer. E o foco nessa atividade foi entender a importância de escolher discos e anéis corretamente para ter uma distribuição uniforme na hora de plantar o milho. Eles puderam utilizar a esteira e, a partir dos discos, contabilizar se haviam sementes duplas ou falhas. As turmas sempre deixam saudades, mas as atividades de estágio voltam logo, em julho, com a turma do Colégio Agrícola. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa! E agora é hora de tirar as dúvidas dos nossos amigos agricultores. A Solange Giacomini é produtora rural de Jesuítas aqui no oeste do Paraná. Ela acompanha o Agrofag e entrou em contato com a nossa equipe para pedir orientações sobre como lidar com um problema que ela está enfrentando, o ciratro. Olha só, a Solange enviou esse vídeo lá na propriedade dela, dessa planta no meio da plantação de milho. É o ciratro, que não é muito comum aqui na nossa região, né, professor? Não, não é não, Antoniana. E o ciratro, vamos dizer assim, ele tem algumas vantagens que é fixador de nitrogênio, uma leguminosa fixador de nitrogênio. Porém, ela é rasteira e altamente agressiva, e trepadeira também. No caso do milho, como é o nosso VT que apareceu aí, ela vai competir. Então, ela vai ser uma planta daninha no milho. Então, tem que ser controlada assim. E nós procuramos informações sobre o ciratro. E quem vai ajudar a entender um pouco mais sobre essa planta é o engenheiro agrônomo e extensionista do IDR, o Max Sander. Vamos ver o que ele tem para falar sobre essa questão para Solange. Tudo bom, dona Solange? Meu nome é Max, eu sou engenheiro agrônomo do IDR Paraná, da Regional de Cascavel. E eu fui acionado porque a senhora está com algumas dúvidas, alguns problemas com relação a uma planta daninha, né? Essa planta daninha que a senhora tem é uma planta de difícil controle, né? É o ciratro, né? Na verdade, ela não é de difícil controle, tá, dona Solange? Se a gente parar para pensar nela mesmo, ela é uma leguminosa, que é a mesma família da soja. E ela tem características, inclusive, de planta forrageira, né? Ela é utilizada como planta forrageira, pode ser consumida pelo animal, tá? Quando a gente olha o hábito dela, ela é uma espécie de cipózinho. Ela não tem muita folha, tem um caule que vai dominando, né? Vai esparramando, vai tomando conta, né? Ela é bem fluida dentro da região que ela se encontra e ela ocupa muito espaço. Então ela causa o abafamento de outras plantas, que é o que deve estar acontecendo na pastagem da senhora. E na área de produção de grãos, como é um cipózinho, ela pode causar um problema principalmente na hora de você fazer a colheita, né, do produto que a senhora está trabalhando. Essa planta já está grande, então o que a gente vai ter que fazer? Dificilmente ela vai morrer com a aplicação de glifosato agora, né? A gente vai ter que fazer talvez uma dessecação, um manejo outonal dessa área que ela está inserida, na área de produção que a senhora tem. Esse manejo outonal seria o quê? Não esperar até próximo do plantio da soja para fazer uma aplicação de herbicida. Pós colher o milho, eu já começo as aplicações e trabalho com aplicações sequenciais. Os produtos, a senhora procura um agrônomo aí que atenda a senhora da região, pode procurar um agrônomo, inclusive, do IDR, que ele vai ajudar a senhora, tá bom? Como é que a gente faz para resolver isso daí? Eu não posso deixar nunca a área descoberta. Eu preciso ter sempre a gente chama de planta de cobertura. Hoje o pessoal está chamando de planta de serviço, tá? Porque eu inibo a penetração de luz e essa planta vai ficar mais suscetível. Então eu tenho que ter sempre cobertura, sempre, tá?
Na questão da pastagem é que é um pouquinho mais difícil. Eu tenho que trabalhar com um produto específico e talvez trabalhar com aplicações sequenciais. Lembrando, tá, dona Solange, não tem uma regra. Cada momento, cada situação para cada produtor é uma condição para a gente fazer essa aplicação, tá? Então procura um agrônomo aí da sua região, quem está tendo esse problema. Não tem uma regra de eu falar assim, vai usar a dose do produto tal no momento tal e vai funcionar para todo mundo. Não vai funcionar. Eu tenho que observar o momento da aplicação, eu tenho que verificar a cultura que está implantada e tenho que ver qual é o estágio de desenvolvimento, qual é o porte dessa planta que está se tornando uma invasora. É isso aí, a gente agradece ao Max e ao IDR Paraná, que é sempre parceiro aqui do Agrofag. Essas informações com certeza são importantes e vão auxiliar a Solange a resolver esse problema. E o inverno só começa na quarta-feira, dia 21, mas nesses últimos dias já tivemos uma prévia de como serão as temperaturas da estação. Vamos conferir agora a previsão do tempo para a próxima semana. O frio realmente veio para ficar. E o tempo no Paraná oscilou. Depois de dias chuvosos, a instabilidade vai perdendo força e o sol volta a predominar na maioria das regiões do estado. Mas o que permanece são as baixas temperaturas, do amanhecer até a noite. No oeste, hoje, termômetros registram mínimas que podem chegar a menos de 5 graus. Cascavel é uma das cidades que já começou o dia com temperaturas baixas. Ao longo do dia, pode haver um aumento, mas a máxima não passa dos 16 graus e a ação do vento permanece intensa. Nos próximos dias, a temperatura deve aumentar minimamente e a presença do sol e do céu claro deve continuar até terça-feira. Já na quarta, a instabilidade volta, quando são esperados cerca de 13 milímetros de chuva na cidade. Na quinta, tem indicação de precipitação também e o tempo abre na sexta. A mínima na semana em Cascavel é de 6 e a máxima 19 graus. Na cidade de Pato Bragado, condições parecidas. Amanhecer frio e de hoje até terça-feira o céu permanece claro. Mas na quarta e na quinta-feira a nebulosidade cresce e o esperado são 15 milímetros de chuva. Sexta, o tempo volta a abrir. De hoje até os próximos dias, os termômetros variam entre 9 a 21 graus. E para Nova Santa Rosa, a indicação é de mínima de 9 graus hoje e o tempo firme segue até terça. Quarta e quinta-feira, assim como nas outras cidades, o tempo fecha e o volume esperado de chuva é ainda maior. Serão 30 milímetros distribuídos entre esses dias, conforme o que é esperado pelo CIMEPAR. Variação de temperaturas de 8 a 21 graus no município nessa semana. Bom, acabamos de acompanhar a previsão do tempo e como essa semana marca a chegada do inverno, nós conversamos com o meteorologista do CIMEPAR, Reinaldo Knaib, para saber qual a expectativa em relação a essa estação. Olha só. O Reinaldo está lá em Curitiba e vai conversar com a gente sobre esse início de inverno aí, né, que chega na quarta-feira e a gente já está sentindo essas baixas temperaturas. Bom dia, Reinaldo. Bom dia, Daniela. Realmente, né, a última semana foi chuvosa, né, mas agora a primeira semana do inverno será seco, né. Tem previsão de algumas chuvas aí ao longo da semana, né, mas nada muito significativo. Então a tendência é que tenhamos um início de inverno bem típico, né, pouquíssimos eventos de chuva e frio, né, associado a essa onda de ar frio que se aproximou do estado, que provocou essa queda de temperaturas, né. Então vamos ter os primeiros dias com um tempo mais seco e gelado. Segundo as indicações aí do CIMEPAR, que a equipe de vocês está levantando, como é que vai se comportar, de repente, essa situação de um inverno que nós tivemos ano passado, por exemplo, que foi prolongado para esse ano? A gente já consegue ter alguma prévia de como será essa estação? Não, vai ser bem diferente, né? A gente vai ter as notícias são animadoras para quem não gosta de frio, né? Quem não gosta de geada, né? Nós estamos aí com a formação do fenômeno El Niño, né, que ele ocorre lá nas águas do Oceano Pacífico Equatorial. Os principais centros de previsão climática e de previsão de longo prazo da estação, né, já indicaram que o fenômeno está configurado e ele vai começar a influenciar o clima aqui do Paraná ao longo do inverno. Então a gente espera que não tenhamos tantas ondas de ar frio como no ano passado, né? No ano passado foi frio, como tu falou, tivemos setembro, outubro ali, temperaturas baixas, né? Esse ano não. Agora, junho, julho, ainda vamos ter frio, vamos ter ondas de ar frio, só que elas não serão tão frequentes como um ano normal, então o inverno vai ser ameno.
seja, vai ter grandes oscilações de temperatura. Vai fazer frio? Vai, mas não vão ser aqueles uma semana de temperaturas bastante baixas, geadas por 3, 4 dias. A tendência é que tenhamos 1, 2 dias frios rigorosos, às vezes com formação de geada, e depois já vai esquentar, né? Então a tendência, previsão para a estação é que tenhamos aí um inverno até quente em vários momentos, né? O produtor agora está de olho no desenvolvimento do trigo, está prestando atenção que logo mais tem a colheita da safrinha, né, Reinaldo? Então, esses fatores também, principalmente que podem alertar a geada que vocês têm em parceria com o IDR Paraná, também são essenciais para fazer com que os produtores já consigam ter aí um planejamento melhor, né? Isso, nós temos esse projeto aí com o IDR, né, então previsão de até 3 dias, né, da formação do fenômeno, né, mas na página também as previsões vão um pouco mais, né, vão de 7 até 15 dias, então há essa possibilidade de olhar um pouquinho, um horizonte um pouco mais estendido, né, e como não se espera grandes eventos de geada, principalmente na região oeste do estado do Paraná, a tendência é que os produtores tenham boas notícias aí ao longo dos próximos meses. E as chuvas devem ficar um pouquinho acima da média, né? O inverno vai ser ameno, temperaturas acima da média, né? E as chuvas, essa época do ano chove pouco, é o período que menos chove na região, né? E a tendência é que temos um pouquinho mais de chuva, um pouco mais de frequência de eventos de chuva. Não que vamos ter um inverno chuvoso, a princípio não é para acontecer isso, mas já deve ter um pouco mais de chuva, então também isso pode acabar auxiliando aí, dependendo da fase do plantio das culturas, né? Muito bem. Reinaldo, obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até a próxima. No próximo bloco, precocidade de um rebanho impressiona. Na Fazenda Cacique, a partir de uma integração entre lavoura e pecuária e manejo especializado, os animais vão para o abate com 14 meses e apresentam excelente rendimento de carcaça. No estúdio, especialistas falam sobre as estratégias que fazem esse modelo dar certo. É daqui a pouco. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. A Fazenda Cacique, localizada em São Miguel do Iguaçu, oeste do Paraná, tem dado um verdadeiro exemplo quando se trata da produção de rebanhos precoces. A partir da integração entre lavoura e pecuária, cultivo de pastagens e grãos na mesma área, seleção genética e inseminação artificial durante o ano todo, com animais fora do confinamento, os criadores têm obtido altas produtividades de carne. Como resultado, os animais são abatidos com 14 meses e 59% de rendimento de carcaça, qualidade com custo reduzido. Confira. Em São Miguel do Iguaçu, às margens do Lago Itaipu, região oeste do estado, está localizada a Fazenda Cacique. A propriedade pertence à família Samek e vem revolucionando o modo de produzir carne de qualidade com um ciclo de abate curto e bom rendimento de carcaça. E estabelecemos um conceito desde a época do meu pai. Meu pai era um nelorista, ele era especializado em Nelore. Nós hoje estamos com cruzamento, mas o objetivo é ter sustentabilidade, cuidado com o solo, com o meio ambiente, com a água, um trabalho de cuidado permanente com a genética. Nós buscamos sempre ter os melhores esquemas, de melhores reprodutores, os melhores sêmen, e a nossa vacada vem com essa seleção de muitos anos que o papai deixou para nós. E aí, de um tempo para cá, passamos a fazer cruzamento comercial, introduzimos a variedade Angus e temos tido recorde de produção de precocidade. São 1.000 cabeças de gado em uma área de aproximadamente 700 hectares. A técnica adotada aqui é a integração lavoura-pecuária, que permite o cultivo de pastagem para o animal e também a produção de grãos através do sistema de rotação de culturas. No começo tínhamos mais só gado, era colonião, era dessa forma que se abriam as fazendas. Aí quando veio a questão da soja, do milho, começamos a produzir soja e milho.
E você vai ver aqui na fazenda tem um processo que a cada 5 anos, no máximo, onde tem pastagem definitiva, se transforma em lavoura. De tal sorte que a gente faça essa rotação e sempre tenha um pasto de altíssima qualidade. Isso diminui demais o processo e torna positivo a relação do carbono, porque o gado emite metano pelo seu arroto. Mas em compensação, quando você tem lavouras e pastagem nova, retém carbono. O dióxido de carbono fica retido no solo. Nosso balanço é positivo. Nós em breve vamos começar a introduzir e querer ser remunerado pela questão da emissão do efeito estufa, porque nós reduzimos aqui dessa forma como nós atuamos e manejamos aqui na fazenda. Paulino Tacal é um engenheiro agrônomo responsável pelas pastagens na Fazenda Cacique. Ele conta que um dos segredos para se obter bons resultados na produção da carne está na alimentação dos animais. Além da boa qualidade, ela precisa ser farta o ano inteiro, independente da época. Com a chegada do inverno, por exemplo, a pastagem de verão sofre com o frio e a baixa luminosidade. A alternativa encontrada aqui foi o plantio de aveia. Assim, o rebanho tem uma alimentação rica em nutrientes, mantendo o desempenho dos animais, sem acontecer o chamado efeito sanfona, quando eles perdem peso simplesmente pela baixa qualidade do pasto. Se você fizer esse efeito sanfona, a vaca não entra no cio, ela para de ganhar peso, o bezerro dá um bezerro muito ruim na desmama, e tudo isso é o problema maior da pecuária brasileira. Uma alternativa eficiente de produção de forragem no inverno. O agrônomo também destaca os benefícios da aveia para a fertilidade do solo. Nós adubamos a aveia, todo o adubo que a gente coloca, 80% fica no sistema em forma de fezes e urina. Então ela é um melhorador do solo, o solo que estava muito depauperado. Com a aveia, com o sistema de integração lavoura-pecuária, nós utilizamos o sistema para levantar os níveis de fertilidade do solo. Nós sempre miramos o solo. Mário do Carmo é o médico veterinário que acompanha a produção desde o final da década de 80. Ele explica que a atenção especial com os bezerros também é fundamental. Por isso, uma das estratégias utilizadas é a do Creep Feeding, que consiste numa alimentação enriquecida com minerais e vitaminas exclusivas para o ganho de peso dos bezerros. É alimentação diferenciada. Então o bezerro recebe uma alimentação com proteína equilibrada, com energia equilibrada e os promotores de crescimento. O que são esses promotores de crescimento? Tudo material natural que vai formando as bactérias. Então nós temos que ter uma flora que é preparada aqui no Creep Feed. O animal multiplica muito as bactérias, a capacidade de você pode ver que esse animal não tem barriga, são animais batidos, mas o volume de carne é muito grande. Por quê? Porque ele tem uma capacidade de digestão muito pronunciada com as bactérias. Com esse processo, o desmame dos bezerros é realizado, em média, aos 7 meses de idade. Nesse período, os animais já podem ser considerados independentes e em condições de manter totalmente uma alimentação sólida. E quem ganha com isso são as vacas, que gastam menos energia na produção de leite e estão cada vez mais aptas para a reprodução. O cuidado com a alimentação do rebanho proporciona outro ganho importante. Na fazenda, o processo de inseminação acontece durante todo o ano. As nossas vacas não ficam mais que 40, 45 dias. Em torno de 45 dias, em média, já está sendo reinseminada. Então ela pare. Inclusive tem algumas vacas que o NIL, o inseminador, vai fazer o policiamento lá, acha a vaca no cio já com 20, 25 dias, traz e insemina. E nós temos um aproveitamento muito bom dessas vacas no primeiro cio pós-parto. O melhoramento genético também contribui para a qualidade da produção. O pessoal chama de cruzamento industrial. Eu não gosto disso, eu gosto de chamar um cruzamento entre raças. Nós fizemos a F1, que é a vaca Nelore, inseminada com Angus, nasce o F1. Então esse animal vai ser um animal para ser abatido entre 11 e 14 meses os machos. 10, 11, 12 meses as fêmeas e os machos até 14. Então, isso reduziu a nossa produção muito rápido, nós tivemos um incremento de produção, o tempo de abate reduziu e nós conseguimos fazer uma rapidez na terminação dos animais. E nós tínhamos que aumentar a nossa produção. A nossa produção de Nelore era pouca para atender a nossa expansão da velocidade que girou a roda, vamos dizer assim. Nós pegamos as F1 e arriscamos fazer o que é contra a ciência, pegar a vaca F1 e inseminar com uma terceira raça. Então nós trouxemos o Brangus, que é uma terceira raça complementar, e ainda ela acrescentou para nós
um incremento no ganho de peso e pôde manter a mesma média da F1. Buscamos só touros feito aqui no Brasil, não trazendo touros importados de outro país, é só touros nacionais, que tem, a gente chama de touro boca larga, um touro de um frame mais baixo, um touro que tem uma capacidade de pastar e transformar em carne muito rápido, que é o nosso reprodutor. Com esse manejo bem planejado, cada animal ganha entre 500 e 700 gramas de carne por dia. Para se ter uma ideia, a média nacional para o abate do gado é de 36 meses, enquanto que na fazenda Cacique, ele pode ser realizado quando o animal atinge 14 meses, pesando 35 arrobas e com um rendimento de carcaça em torno de 59%. O Sistema Integrado de Produção prioriza também o bem-estar animal. Além de conseguir essa produção de qualidade, vale ressaltar que tem o bem-estar animal também, né? Não, isso é uma coisa fantástica. Os animais passeiam, andam na fazenda, não tem confinamento, recebem 2 vezes por dia uma suplementação, 85% de milho, 15% de ração, que vem lá da Cooper Aliança, nós somos associados à Cooper Aliança, que dá esse rendimento extraordinário aí que nós estamos conseguindo trazer aqui. A gente quer mostrar como é possível você produzir e ao mesmo tempo preservar. Mostrar que dá para fazer as coisas junto. Uma coisa não é incompatível com a outra. Tem muita discussão, preserva ou produz? Não, tem que produzir e preservar. E o objetivo nosso é esse, pegar tudo que a FAG, que as universidades, pegar tudo que o IAPAR, que a Embrapa, que as fazendas modelos desenvolvem e aplicar aqui. E aqui no estúdio o assunto continua. Para isso a gente recebe 2 médicos veterinários que têm muita experiência nessa área. Mário do Carmo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, tudo bem? Estou à disposição para atender o que for possível. Muito bem, muito obrigada. E também Vivian Gai, especialista na área de produção animal, né? Bom dia. Bom dia. Mário, você que acompanha já há alguns anos essa produção desse rebanho de muita qualidade, tudo isso é fruto de um trabalho que exige bastante responsabilidade, mas também investimento em pesquisa, né? É verdade. O trabalho é intenso, é no dia a dia, faz bastante tempo que a gente acompanha, o resultado aparece, demora um pouco, mas aparece. Então a gente está feliz pelo que estamos colhendo nesse momento. Os proprietários sempre nos deu liberdade técnica para que pudéssemos expressar o potencial da profissão e o potencial da área a ser trabalhada. Uhum. Quando a gente trata de abate de animais hiperprecoces, existe uma série de fatores que precisam ser levados em consideração e uma das principais é a qualidade desse pasto, é o tratamento que se faz para que esses animais possam ter uma nutrição no tempo certo e para fazer esse crescimento dar certo também a cada dia? É assim, nós fornecemos para os animais de janeiro a janeiro uma pastagem à base de estrela africana e daí quando chega o intervalo, no fim da estação de verão, para ir para o outono e inverno, nós trabalhamos com cultura de inverno, que é as aveias. Nessa época agora está em pleno desenvolvimento. E os animais, então, têm uma alimentação praticamente a mesma qualidade em termos de proteína e nutrição, valor nutritivo, desde o nascimento até a chegada no abate. Então, isso é o que favorece nós termos esse resultado que temos. Uhum. A questão da qualidade do pasto, como a gente viu que o Takao pontuou muito bem na reportagem, é algo que vai também evitar a situação do efeito sanfona, né? O que é isso para quem está em casa, para quem quer entender um pouquinho melhor, Vivian? O efeito sanfona é o gado perder peso, geralmente na época das secas, né? E depois voltar a ganhar novamente. Ele emagrece, engorda, emagrece, né? E isso é muito prejudicial. Porque se houver uma manutenção do ganho de peso, uma coisa gradativa, né? Ele constrói o arcabouço ósseo e ele vai ter um desenvolvimento ao longo da vida dele, que nesse caso, né, falando de animais hiperprecoces, vai ser sensacional. Uhum. Né? A hiperprecocidade, desculpa, a hiperprecocidade entre 12 a 14 meses é uma característica que
a família Samek conseguiu atingir, mas que não é uma média nacional, geralmente, né? Ela é realmente bem mais adiantada, essa média, né, Mário? Porque nós procuramos atender, buscar o potencial da raça. E conseguimos buscar esse potencial juntamente com o cruzamento entre raças, mas isso não é a média nacional. A nossa média aí, nós temos peso, na média, do dia que nasce até o dia do abate, acima de 1 kg de ganho por dia, e a média nacional está em torno de 230, 240 gramas. Ou seja, então, nós temos uma lotação muito maior e nós temos uma produção de carne muito maior. Por quê? Porque a gente trata do solo de uma maneira correta em termos do que perde aquela cultura implantada, tal qual se fosse soja, milho, trigo, qualquer outra cultura. Então, o resultado aparece na carcaça. Eu acho, o mais impressionante que eu achei foi que eles têm todo esse resultado a pasto, né? Então, animais a pasto têm um bem-estar animal incomparável, assim, indiscutível. E um resultado desse a pasto é realmente bem impressionante. Em relação a animais que estivessem em um sistema de confinamento. Isso. O nosso animal tem o bem-estar, o pessoal vai conseguir ver que ainda nós temos uma deficiência de sombra, que nós estamos implantando um sistema de sombreamento, mas as áreas para ele andar são áreas delimitadas, eles estão em piquetes delimitados, com toda a liberdade, mas ele não fica passeando, eles ficam realmente produzindo, isso que a gente conseguiu implementar. E que nós falávamos, que a colega falou a respeito do efeito sanfona. O efeito sanfona, o que o produtor vê é a perda de peso, você vê, isso é físico, é visual, mas você não vê a parte fisiológica, as glândulas, porque quando o animal perde peso, ele está atrofiando alguma glândula. Então essa glândula tem que voltar a atrofiar. Então se ele desce 10 quilos na balança, para voltar onde que ele estava, ele sobe 10, então são 20 quilos que perdeu. Mas as glândulas que produziam aquele metabolismo, para produzir, absorver cálcio, fósforo, magnésio, zinco, os minerais, e fazer a proteína animal, transformar da proteína vegetal para a proteína animal, são células orgânicas que tem que renascer essa célula, remultiplicar, assim como as bactérias do rumen. Então é muito mais intenso para o animal e para o técnico saber o que aconteceu na fisiologia do animal, a parte de reprodução é muito afetada. Por sorte, então, nossos animais, nós temos essa média, porque nossos animais, felizmente, não tem esse efeito sanfona. Nós temos um estoque de feno disponível para a hora de fazer adaptação na aveia, por exemplo. Você vai ver os animais comendo feno junto com o pastoreio da aveia, porque o animal precisa consumir no dia 3% da matéria seca do peso vivo ao dia, em matéria seca. E esse pastoreio de aveia está acima de 80% de água. Então, ele come. Nós não temos uma diarreia chamada diarreia fisiológica, porque o animal vai regular a sua carga de matéria seca com o feno. O cara me explicou mais ou menos o manejo, né? A gente entendeu um pouco, mas a genética, né, Vivian? Nisso daí você ter um cruzamento de duas raças, um F1, e depois explorar esse F1 para chegar à precocidade. Porque não é só o manejo do campo, né? Do solo, né, que vai... você tem que ter a genética funcionando aí, né? Isso, eles cruzam duas espécies diferentes, né? Bós taurus com bós índicos, então eles têm uma heterose muito forte, né? O choque genético muito grande. Distância genética e interesse são muito grandes, né? Isso, quanto maior a distância genética entre o cruzamento, né, maior é o ganho. Aí, por isso que o resultado desse meio sangue é bem interessante mesmo. E eles estavam comentando que eles usam o Brangus também, né? Daí nós, para potencializar ou manter, porque nós não queríamos aumentar o grau de sangue do bós índico, no caso da raça Angus, em cima dos meio-sangue ou do próprio... continuar com meio-sangue e fazer o mesmo resultado por hectare. Então nós buscamos a terceira raça, que no caso foi a Brangus, e deu certo, porque é uma raça, ela é uma raça híbrida, mas deu certo no nosso cruzamento, continuou potencializando. Então isso veio não desafiar a genética, mas mostrar que isso é possível, porque nós víamos na teoria, e assim, há pouco tempo atrás, que isso não era possível, não era interessante você buscar uma terceira raça, fazer a chamada F3, porque o resultado poderia ser ruim, aumentar o carrapato, aumentar alguns animais que a gente chama lá os recessivos, e deu sorte, nós temos muito pouco recessivo. Se você pegar a nossa linha de abate, nós não temos recessivo. Uma coisa que eu acho muito interessante quando mexe com o animal é que a experimentação animal, você tem que fazer mesmo, né? Tem que colocar ali na prática para ver se vai funcionar, se não vai, né? Eu vejo que o manejo que eu vi na propriedade ali é a implantação de muitos conceitos importantes, né?
o bem-estar animal, o creep feed, o manejo de pastagem, adubação de pasto, etc. Então, vê que tudo é uma engrenagem muito bem lubrificada ali, funciona tudo muito direitinho, né? Cada um desses fatores funcionando vão poder permitir esse resultado muito bom, como a gente tem visto por aí, né? Acho que é interessante... pode falar, professor, desculpa, eu te pergunto. Não, eu queria complementar com o Carlos o seguinte, a Vivian falou da parte da genética e você falou da manutenção da alimentação, né? Mas para você ter essa alimentação, você vai ter que ter um manejo do verão e do inverno no campo, né? Como que vocês estão fazendo lá para equilibrar isso daí? Bom, com a implantação da aveia, a gente tem o Tacal que raciocina, a gente pede e ele vai lá e faz. Então ele faz um preparo de solo, termina uma cultura, digamos, a cultura no verão, o soja ou o milho, que a gente está colhendo, mais é soja, e já prepara esse solo com a qualidade adequada técnica para colocar a aveia. Nós usamos a aveia, a Embrapa 139, que é uma aveia de ciclo médio, alta produção, e que ela pede tais condições de solo, tanto pH, tanto os nutrientes, então ele coloca isso no solo e nós temos essas culturas bem estabelecidas, porque a planta sendo bem adubada, bem corrigida, ela até é mais resistente às pragas, problema de pulgão, problema de a própria ferrugem, então tem também, mas essa é uma intensidade muito menor, então você consegue ter um resultado bom, você tratando bem o solo, claro que isso vai para o animal, né? Quer dizer, a genética, o equilíbrio do verão e do inverno, funcionando para ter uma boa produtividade, né? Exatamente. Um dos fatores que a Vivian citou agora há pouco foi o creep feeding, que é uma técnica que permite ter mais bem-estar animal na propriedade. E eu queria entrar nessa questão porque ele poupa tanto a vaca, né, quanto já permite que esse bezerro tenha um ganho maior ainda, né, de carcaça. A grande menina dos olhos, né, de uma propriedade é a vacada, né, são as vacas. E o creep feeding permite que a vaca seja poupada. Quando falta nutrientes para a mãe, né, para a vaca, uma das primeiras coisas que falha é a reprodução. Então, dessa forma, o bezerro extrai menos, eu costumo dizer para os alunos, ele suga menos a vaca, né? Então, ela precisa produzir menos leite, dessa forma ela vai se comprometer menos, ela vai gastar menos energia dela e ela vai ter mais energia para os outros processos, entre eles a reprodução. Né? Então, a reprodução funcionando direitinho na propriedade, você não tem repetição de cio, né? Você mantém os nascimentos ali, então é muito interessante. E o creep feeding, ele desenvolve as papilas ruminais dos bezerros, né? É isso que a gente busca, porque na alimentação que o bezerro já começa a receber, já desde o nascimento, na primeira semana de nascido, ele já vai procurar. Ele molha um pouquinho o ósseo do focinho já cheirando aquele produto, ele tem um atrativo semelhante ao leite da vaca e começa a recolher esse produto. E esse produto entrando no seu rumen, no seu intestino, na parte digestiva, digamos assim, ele começa a multiplicar essas bactérias precocemente. Então o animal já começa a captar o mesmo pasto junto com a mãe, aí vai lá, come o salzinho especial dele, então ele tem uma satisfação maior no seu desempenho e busca menos o leite, como a doutora Viva falou, busca menos o leite, sobra mais leite, ele desenvolve mais. Vamos falar uns números. Um bezerro numa propriedade que não tem creep, vamos dizer assim, um chute aqui, me permita, vamos dizer, 1 bilhão de bactérias. Um bezerro na propriedade vizinha que tem o creep, ele tem 10 bilhões de bactérias dentro do rumen. Então ele tem uma capacidade 10 vezes mais de ganhar peso e desenvolver em relação ao seu concorrente que não trabalha com o creep feed. Benefício. Eu queria falar que você falasse um pouco, Carlos, sobre a taxa de lotação. Me parece que vocês têm uma taxa maior, né, do que a média nacional. O que leva a você ter essa taxa tão alta? Que dá a impressão que está tendo pisoteio ali, compactando tudo, né? Nós temos alguns privilégios. A equipe que está junto com a gente viu, o solo é macio, porque é bem tratado. Então, o que leva a uma taxa de lotação alta é a capacidade, que a Vivian falou pouco, a capacidade de produção de matéria nessa terra. Então, a nossa taxa está na faixa de 2.000 quilos, 1.900, 2.000 quilos de peso vivo por hectare. Se você dividir, vai dar em torno de 5 a 6 cabeças, que vamos, na linguagem popular, cabeça de animal por hectare, não é por alqueire. E nós, no pico do verão, nós triplicamos isso, que a nossa grama produz muito, porque é bem adubada, nós chegamos a ter 4, 5 mil quilos
em época do ano, em algum pasto recém-renovado por hectare. Isso você pode ver lá os números, que são realmente é o que a gente mantém. Porque trata bem o solo, não tem milagre. É um solo que permite ser mecanizado, que é uma área plana, uma área toda agricultável, né? Então ela permite esse desafio. A condição permite isso aí, né? Permite. E a taxa nacional é baixa, né, Vivian? A taxa nacional não chega a um animal, né? Então eu acho muito importante pontuar que todas essas técnicas, né, que foram mencionadas, são técnicas de bem-estar animal. E é dentro do que eu já vi até hoje, quando você utiliza realmente do bem-estar animal, você colhe os frutos disso, né? Isso volta sempre para o produtor. E é muito bom ver que o Brasil está sendo pioneiro nisso aí, né? Uhum. Acho que uma situação legal da gente destacar também, que o Mário fala, inclusive na reportagem, é que esse sistema permite a inseminação artificial durante o ano todo. E isso geralmente não acontece nas outras propriedades por conta de um planejamento de pasto, por conta dessa questão do creep feeding também, que vai beneficiar essas vacas a terem a disponibilidade de ser feita a inseminação artificial durante o ano todo? Pelo que eu entendi, como a propriedade ela tem esse manejo de pastagem, que faz com que haja comida o tempo todo, quando você não faz a estação de monta, né, que você faz a inseminação quando as vacas manifestam cio, você acaba otimizando a reprodução, né? Porque você sempre vai estar coletando do animal aquilo que ele tem, que ele pode produzir. Né? Então, a vaca, acho que vocês viram ali, chega a ser menos que 45 dias, né? Menos. As vacas vai parindo, você vai para um lugar de descanso, sai da maternidade, vai para um descanso, e nesse descanso fica lá 15 a 20 dias. O rapaz já começa, o inseminador começa a ir visitar esses animais. Acha a vaca com 20, 25 dias pós-parto e traz e insemina. E elas fertilizam. Com 25 dias, 28, 30 dias estão fertilizando. Então, aí só complementando, eu acho que esse resultado todo que eles têm, né, dessa hiperprecocidade toda, é essa engrenagem, né, o bem-estar animal, com cuidado com o solo. Eu acho que dá para a gente chamar isso de um ecossistema. Eu acho que todo o ecossistema da propriedade está funcionando muito bem. Então, eles têm resultados que a gente não vê em outros locais. Eu nunca vi em outro local no Brasil. Então, é realmente da gente sentir muito orgulho de ter esse tipo de manejo aqui, né? No oeste do Paraná. No oeste do Paraná, exatamente. Muito bem. Professor Celso, agradecemos então. Vivian, Mário, até a próxima oportunidade. Ótimo, ficamos à disposição. Muito obrigada. Muito bem. E agora vamos conferir como ficam os preços da cotação agrícola. Em Cascavel, a saca da soja R$ 119,00, a saca do milho R$ 47,00 e a saca do trigo R$ 68,00. Depois do intervalo, o assunto vai ser agroecologia, um sítio onde a produção é feita em forma integrada com a natureza. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui. No distrito de Alto Alegre, que fica na região de Três Barras do Paraná, a família Langner vive uma verdadeira conexão com a natureza. No sítio, as principais atividades são o cultivo de café e de pitaia, que juntos somam mais de 60 mil pés. E é tudo orgânico. A preservação e os cuidados com a terra são a essência do sítio Surucuá, que fica às margens do rio Iguaçu, no interior de Três Barras do Paraná. São cerca de 140 hectares, onde a produção de frutas, hortaliças e plantas ornamentais trazem renda e inspiração para o seu Paulo e a família. Nós estamos aqui no distrito de Alto Alegre, no interior de Três Barras, para conversar
com o seu Paulo Langner, que vai falar para a gente um pouquinho dessa ideia de trazer a agroecologia, a sustentabilidade em um local muito variado, cheio aqui de culturas, né? Seja bem-vindo, seu Paulo. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos tentando diversificar um pouco do comum hoje. O comum é a monocultura ou a cultura de grãos. Como nós vivemos numa região que tem as terras não são muito propícias para a agricultura extensiva, a ideia é buscar oportunidades de outras variedades de atividade rural. Mais no sentido assim, de incentivar os filhos, a família toda, no sentido de construir um ambiente que propicie produtividade com rentabilidade na atividade rural. Há 22 anos, seu Paulo começou a planejar as atividades no sítio. Deixou de lado a agricultura extensiva e optou pela diversificação da produção, principalmente o cultivo do café e das pitaias. E a ideia é de trazer, por exemplo, de reintroduzir a cafeicultura na região. O café, dentro das experiências que a gente está fazendo, ele é muito satisfativo. Em termos de produtividade, qualidade, o ambiente propício, não é? Então, reintroduzir a produção de café. Introduzir a produção de pitaia, que é uma novidade que tem na região, e trabalhar ela de forma profissional, assim, a fim de produzir em grande quantidade e de boa qualidade. A Fernanda é filha do seu Paulo. Ela e o marido se mudaram para a propriedade há pouco mais de um ano. Com a dedicação integral aos cultivos do sítio, o aumento de produtividade tem sido um reflexo. Cada pé de pitaia rende por ano 20 quilos da fruta. O resultado vem por conta das boas práticas agrícolas. A palhada aqui, por exemplo, foi resultado de forrageiras, como o nabo e a aveia. A pitaia ela é conhecida como a fruta dragão, você sabia? Por causa dessas escamas dela aqui. Aqui a gente consegue observar uma flor que já se abriu ontem, né? Hoje ela já está fechadinha. Depois que ela é polinizada, né? Ela vai formar esse frutinho aqui. Se ele ficar verdinho, diz que a planta polinizou e ela está pronta para frutificar. E ela vai começar a crescer esses frutos, né? Que ele pode dar tanto de 3, ou ele vai dar nucleodóide intercalado, assim, inteiro. E essa florzinha aqui, ela vai secar e vai ficar aqui nessa ponteira. Então, depois que ela secar, é interessante que a gente retire essa flor que está pendurada aqui, para prevenir a entrada de insetos ou que possa entrar algum fungo por excesso de umidade, né, em épocas de chuva. A gente tem que observar os insetos que estão, né, presentes aqui na nossa cultura e tentar manejar eles assim de uma forma mais saudável, né? Que também a gente não quer matar os insetos, por mais que eles sejam prejudiciais para nossa cultura. A gente quer que eles trabalhem em harmonia, porque querendo ou não, eles também são agentes polinizadores, né? Uns são para eles comem mais os frutos, tipo a formiga, o percevejo, mas a gente tem grandes agentes polinizadores como o besouro também, né? Já o café produzido aqui tem um toque especial, o carinho. São cerca de 60 mil pés. Quase todo o processamento dos grãos ocorre aqui mesmo. A rotina é assim. A colheita é feita inteiramente de forma manual. Eles retiram grão por grão com cuidado. Em seguida, é feito o processo de seleção para a retirada de impurezas e aqueles que não estão saudáveis são descartados. Na sequência, o café passa pelo processo de secagem no terreiro. Já para que sejam descascados, a equipe os envia para uma empresa de jesuítas e depois ele retorna para cá. O próximo passo é o da secagem novamente. Aí sim, ele fica armazenado para passar pela seleção e pela torra. O café agroeco é comercializado em feiras, mercados e frutarias. Por ele ser um café que ele é selecionado a dedo, né, eu acredito que ele tem um valor sentimental e econômico também, porque eu estou ali fiscalizando diretamente na qualidade do produto que eu estou entregando para a pessoa, né? E eu quero que eles tenham essa experiência
não é um café convencional, é um café feito com carinho, com amor, né? Que a gente olha lá desde a plantinha lá pequenininha, crescendo e se tornando tudo isso aqui, a gente poder colher frutos maravilhosos. E o sabor já se torna especial também. Com certeza. A gente começa uma ideia, não é? E essa ideia esperamos que progrida e que muitas outras pessoas possam usufruir também um pouco das... porque você adquirir conhecimento técnico, conhecer a cultura, saber como que ela se comporta, qual o momento certo de você agir, que tipo de ação que você tem que fazer, como é que é a tua relação com a própria planta. E a parte dos mercados, não é? O mercado está aí, o mercado está sedento de bons produtos e de alimentos de boa qualidade. Acompanhe agora a cotação do agromercado. A arroba do boi gordo em Cascavel, R$ 233,00. O quilo do suíno, R$ 6,57. E o quilo do frango, R$ 4,55. Eu quero fazer um convite agora para você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube. Para acessar é fácil, basta digitar youtube.com/agrofag ou lá na barra de pesquisa do próprio YouTube mesmo, Programa Agrofag separado. Nós temos aqui a página inicial do nosso canal, onde estão disponíveis vários conteúdos muito interessantes, né, professor? Esse é o caminho. Esse é o caminho e qualquer pessoa que quiser pode acessar de qualquer lugar do mundo, não só do Brasil, porque, né, está disponível aí. Tudo num local só. Isso mesmo. E a gente também quer fazer um convite para você acompanhar o nosso Instagram, @agrofag. Estamos também no TikTok e também temos o nosso WhatsApp para você mandar a sua sugestão de reportagem aqui no programa. Anota aí o nosso número, 45-3321-3970. E agora é aquele momento que a gente traz para você indicações para você que quer ficar por dentro de alguns eventos e também saber de alguns cursos que estão acontecendo aqui na nossa região. Vamos lá para a rede social. Trazemos aqui a indicação, curso do Senar em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel. Cerqueiros, cercas elétricas, dia 27, 28 e 29 desse mês, das 8 até as 5 da tarde na Agrotec. O contato é com o Tony e você pode anotar o telefone dele, 45-3218-1281. Outro curso que também é relacionado a cercas é o de cerqueiros de arame farpado e arame liso, do dia 20 até o dia 26 desse mês, das 8 da manhã também até as 5 horas da tarde lá na Agrotec. É o mesmo contato com o Tony, 3218-1281. Agora o curso Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas, NR 31.12, do dia 19 até o dia 23 desse mês, lá na Agrotec, também das 8 até as 5 da tarde, o Tony, o responsável, vai conseguir orientar vocês também. E agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos para a área da pecuária, recria intensiva a pasto e terminação intensiva a pasto. Aprenda de forma estratégica a aplicar a melhor nutrição no sistema de recria e terminação intensiva a pasto com garantia de máximo lucro. Aqui a gente traz para vocês que esse curso começa no dia 20, vai até o dia 22 desse mês. E o telefone para contato, se você quiser saber mais, é esse que está na tela, 66 99999 9024. E esse é o terceiro Encontro Nacional de Mulheres do Agro, que a gente traz aqui como indicação para vocês também, dia 21 e 22 desse mês. É um encontro aí que vai ser realizado pelo Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, em parceria com a Fundação Luiz de Queiroz. É um evento online, então 21 e 22 desse mês. Para fazer a sua inscrição, tem QR Code na tela. Semeando Juntas é o segundo encontro, ideias e conhecimento. Influência da nutrição mineral na resistência de plantas a doenças. E quem vai falar aí sobre esse assunto é o professor Daniel de Bona, da UTF-PR. Também o assunto desse encontro, resultados de produtividade da soja 22-23, vai ser no dia 29 de junho, lá na Areac, a partir das 7 horas da noite. Todas as mulheres, então, relacionadas e ligadas às atividades do agro, estão convidadas. E para finalizar, nós temos também aí uma foto de um presente que a nossa equipe recebeu da Prisma Frutas Desidratadas, que é muito legal o trabalho que eles fazem e aí mandaram especialmente para o nosso programa. Que legal, né?
Com certeza será uma boa reportagem. Isso aí, daqui uns dias a gente mostra para vocês. Professor Celso, no domingo estaremos juntos de novo por aqui a partir das 8 da manhã, né? Até domingo, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. A gente espera por vocês. Até mais.